Mas eu não poderia começar esse meu pronunciamento, presidenta Ana Amélia, sem antes falar da sessão que tivemos hoje no Congresso Nacional. Uma sessão muito dura, entretanto, considero extremamente necessária. É óbvio que o debate acerca da distribuição da riqueza dos royalties do petróleo no Brasil é um debate que vem de longa data e que tomou força a partir da descoberta, a partir do anúncio da existência de grandes reservas petrolíferas em nosso país e a maior parte delas concentradas e localizadas na região, nos mares, ou seja, em áreas marítimas. E boa parte delas a mais de 200, em torno de 200 quilômetros distantes distantes dos estados brasileiros. Então, esse debate que já acontecia no Parlamento brasileiro, um debate sobre a necessidade de uma melhor divisão das riquezas entre estados e municípios brasileiros, porque nós temos uma incongruência, alguns poucos municípios concentram uma renda fabulosa, uma renda importante e parte dela, grande parte dela, oriunda e fruto da distribuição dos royalties. A cidade de Campos, no Rio de Janeiro, é um belo exemplo, mas não só a cidade de Campos, várias outras cidades no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo, até mesmo no meu estado do Amazonas, que é um grande produtor de petróleo e gás. Alguns municípios são extremamente privilegiados com o recebimento desses recursos oriundos dos royalties e principalmente da participação especial da atividade de exploração de petróleo. E, contraditoriamente, presidenta Ana Amélia, esses municípios, que são os mais ricos do Brasil em termos de arrecadação, não são os municípios mais desenvolvidos do ponto de vista do IDH. São municípios que apresentam muitos problemas e que, em grande parte das vezes, se envolvem com certa constância em escândalos de corrupção, escândalos de desvio de recursos públicos. Mas, repito, esse debate que já era presente no Parlamento passou a ganhar força a partir do momento da descoberta do petróleo do pré-sal. E essa descoberta remeteu um outro debate ao Parlamento brasileiro, que senador Randolph, o questionamento sobre o impacto ambiental, social, econômico que a atividade de exploração do petróleo causam às unidades da federação. Porque quando a atividade ela está localizada a 150, a 200, está localizada no mar, a mais de 150 a 200 quilômetros distantes dos estados, das cidades, é óbvio que o impacto não deva e nem será o mesmo impacto de quando a atividade ocorre em plataforma territorial, ou seja, dentro do próprio continente. Repito, o petróleo do pré-sal vem do mar e está localizada a uma distância de aproximadamente 200 quilômetros das unidades da federação, ou seja, da região territorial, terrestre. E, repito, esse detalhe não é um detalhe, faz com que o impacto econômico, impacto social, impacto ambiental seja bem menor do que quando a atividade ocorre em plataforma continental. É obviamente que, diante dessa realidade, essa nova realidade do Brasil, o debate ele tomou força ainda maior e passou a ser um debate muito mais claro para a população brasileira, e não só para os prefeitos, para os governadores dos diferentes estados brasileiros, mas para a própria população brasileira, da necessidade de construirmos um novo arcabouço legal para garantir uma equidade, uma maior justiça na distribuição dessa renda, senhora presidenta. Então, hoje, nós votamos tão somente um requerimento cujas assinaturas ultrapassaram em muito aquelas requeridas pelo regimento interno comum do Congresso Nacional, e
apesar dos protestos que eu considero elevados e até necessários, porque nessa matéria os parlamentares não se orientam pelas decisões ou pelas orientações de seus partidos políticos. Nós nos orientamos muito, Vossa Excelência Ana Amélia, senador Inácio, que está aqui do meu partido, Vossa Excelência, que é do PP, do Rio Grande do Sul. É óbvio que não é o PP que a orienta nessa matéria. O que a orienta nessa matéria é a questão da organização federativa do Brasil. E principalmente nós, os senadores. Se assim pensam os deputados, imagina nós, senador Paim, também, que representamos efetivamente a federação. Então, eu não vejo que qualquer injustiça esteja sendo promovida em relação aos estados ou aos municípios do Rio de Janeiro, Espírito Santo ou São Paulo. Pelo contrário, eu acho que nós estamos diante de uma votação e hoje votamos tão somente o requerimento de urgência e semana que vem deveremos votar a matéria em si, o veto em si da presidenta Dilma, e isso nós faremos em nome de um Brasil mais desenvolvido, em nome de um Brasil mais igual. Vencida essa etapa, senhora presidenta, eu não tenho dúvida, mesmo porque o governador do Rio de Janeiro tem declarado várias vezes que vai judicializar a matéria, vai ingressar, aliás, já existem ações preventivas no Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Eu espero, e que não temos como fugir a essa questão, que uma vez provocado, o próprio Supremo Tribunal Federal seja também célere no julgamento da matéria, para que a gente acabe de uma vez por todas com essa instabilidade e tomemos todos uma decisão definitiva acerca dessa questão. Eu considero que o que nós estamos mudando aqui é uma regra de repartição de recursos. Nós não estamos aqui tratando de contratos, não estamos tratando de contratos. Nesse aspecto, eu divirjo profundamente da Presidência da República e, principalmente, da assessoria jurídica da Presidência da República, que, com essa argumentação, proferiu o veto à matéria. Então, eu repito que nós estamos discutindo aqui, e a matéria que nós estamos votando diz respeito à repartição de recursos da União, como também estamos discutindo outras, senadora Ana Amélia. Temos um prazo até o final do ano para votar a lei complementar, e eu apresentei já há muitos anos na Câmara, trouxe para o Senado um projeto de lei que apresenta uma nova fórmula de distribuição do Fundo de Participação dos municípios. Ou será que a isso também os estados vão alegar que há mudança de contrato? Não há. O que há mudança de leis que modificam fórmulas de distribuição de recursos federais. Aprovamos há pouco tempo a lei que nós chamamos aqui, que é a lei que enfrenta o problema da guerra dos portos, mudando as alíquotas de ICMS para produtos acabados importados. Também não há quebra de contrato. E também os outros estados tinham em seus orçamentos previsões orçamentárias. Não há nada de inconstitucional. Estamos agora envolvidos, principalmente na Comissão de Assuntos Econômicos, com o debate da mudança da lei mais geral do ICMS. E a proposta que começa a ganhar corpo é a proposta que unifica em 4% as alíquotas interestaduais de ICMS. E isso sim porá fim à guerra fiscal que acontece no Brasil. E nessa lei, eu já me referi a esse assunto dessa tribuna, em vários momentos na Comissão de Assuntos Econômicos, eu cumprimento o governo federal, e não só o governo federal, todos os estados brasileiros, principalmente seus governadores e secretários de Finanças, de Fazenda, que no âmbito do CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que representam todas as unidades da federação, apoiam a iniciativa de que, nessa nova lei do ICMS, haja um tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus. Mesmo porque, senador Paim, nós temos um Brasil com 27 unidades da federação e somente uma tem o seu desenvolvimento econômico baseado em incentivos fiscais. Então, eu compararia uma matéria a outra.
para dizer que mudar a distribuição dos royalties do petróleo não é mexer em nenhum contrato, não. É mudar uma lei, mudar regras para a distribuição de recursos do Brasil entre os estados e municípios brasileiros. Mas, vencida essa próxima etapa, senhora presidente, acho que em seguida a gente deve tomar como prioridade um outro debate, que também em matéria está pautada, deverá essa ficar para o ano que vem, que é o que fazer com esses recursos dos royalties do petróleo. Se vamos distribuir entre todas as unidades da Federação Brasileira e municípios brasileiros de forma mais justa, mais igualitária, o que fazer com esses recursos? A proposta é de que todo o recurso, de forma exclusiva, seja aplicado em educação. Minha opinião, senhora presidente, é extremamente favorável a esta proposta, porque não vejo uma outra forma de desenvolvermos o nosso país e alcançarmos um desenvolvimento consistente sem que façamos um investimento sério, um investimento prioritário dos recursos públicos em educação. Estão aí as histórias de vários países do mundo. Países como o Japão, a China agora, e nós acabamos de voltar, uma comitiva de 8 senadores e senadoras que fizemos recentemente uma visita à China. E a China, que é aquele país visto no mundo inteiro como o país da cópia, o país que não promove, não desenvolve ciência, tecnologia e inovação, a China está mudando, porque em 2007 o governo da China, sob a orientação do Partido Comunista da China, aprovou também uma deliberação de investir prioritariamente recursos em educação, além, obviamente, do investimento em infraestrutura, importante, investir pesadamente em educação. E no Congresso do Partido Comunista da China, realizado esse ano, eles aprovaram a questão, senadora Ana Amélia, da ciência e tecnologia como algo prioritário. Então, nós precisamos, sim, enfrentar depois o segundo round dos debates, que é levar os recursos dos royalties do petróleo para a educação. E aí, sim, garantir educação de tempo integral para nossas crianças, uma boa qualidade no ensino médio, porque nós estamos expandindo a educação pública brasileira em todos os níveis. A educação básica, a creche, a educação básica, a educação infantil, o ensino básico, fundamental, básico, as universidades, as escolas técnicas, estamos expandindo. Agora temos que investir na qualidade. Investir na qualidade é pagar bem o professor, é equipar bem as escolas, é oferecer escolas de tempo integral. Então, é essa a realidade, senhora presidenta. Quero dizer que não carece o Rio de Janeiro ficar triste ou de luto. Não. O Rio de Janeiro é um grande estado. É um estado que vai ter não só a sede da Copa do Mundo, mas das Olimpíadas, que tem uma grande capacidade de desenvolvimento, e tenho certeza que nenhum de nós estaríamos votando essa matéria se isso representasse a falência do Estado do Rio de Janeiro. Nenhum parlamentar, seja do Acre, de Roraima ou do Rio Grande do Sul, nenhum de nós estaríamos votando essa matéria se essa matéria representasse a falência completa do Rio de Janeiro, Espírito Santo ou São Paulo. Não representa. Senhoras e senhores senadores, não representa. Mas, senhora presidente, para concluir, eu prometi não usar todo o tempo, e o tempo voa, mas eu quero aqui falar rapidamente a respeito da última reunião. Eu falei sobre a Zona Franca de Manaus, a importância, mas falar da reunião última que aconteceu esse ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. O Conselho de Administração da SUFRAMA reuniu-se na última segunda-feira, dia 10, sob a direção do Dr. Alessandro, que é o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio desse país, e aprovou projetos muito importantes, senhora presidente. Foi a 260ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA-CAS. Nesse conselho, além dos projetos que foram aprovados, dos quais eu vou falar,
o Conselho aprovou por unanimidade a prorrogação da redução de 50% da taxa de serviços administrativos, TSA, para as 14 fabricantes de motocicletas do Polo Industrial de Manaus e estendeu o benefício às 70 componentistas do setor. E essa prorrogação ela vai até o ano de 2013, porque essa isenção de 50% havia sido aprovada este ano e passou a vigorar a partir do mês de setembro desse ano de 2012. E a decisão do CAIS anterior elevaria a isenção até o mês de dezembro. Portanto, na reunião da última segunda-feira, prorrogou-se até o mês de julho. E deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos da União em torno de 13 milhões de reais em 4 meses. Essa é a projeção. De setembro a dezembro desse ano, 13 meses. E teremos agora mais 6 meses de isenção, ou seja, de janeiro a junho de 2013. E essa foi uma decisão, senadora Ana Amélia, senhores senadores e senadoras, importante porque elas complementam o esforço do governo federal para melhorar o índice de produção em nosso país. E essa é uma forma também de melhorar, porque a Zona Franca não está dissociada do país, que obteve e que deverá obter um PIB extremamente pequeno esse ano e que nós precisamos ampliar os esforços para que o crescimento brasileiro se acelere e o crescimento industrial efetivamente caiu. A Zona Franca, vou falar sobre isso, não chegou exatamente a cair, mas não teve aquele crescimento que nós esperávamos. No que diz respeito ao setor de 2 rodas, motocicletas, que 90% das motocicletas fabricadas no país vêm da Zona Franca de Manaus, esse segmento vive um problema muito grave. Então, essa medida é importante que vai ajudar bastante nesse desenvolvimento. E, por fim, senhora presidenta, nesses dias, nessa última reunião, foi feito um balanço pelo senhor superintendente Tomás, superintendente do SUFRAMA, acerca do desempenho da Zona Franca de Manaus nesse ano, que não é fechado, o balanço completo virá o ano que vem. Além da prorrogação do TSA para as indústrias e componentistas de 2 rodas, foram aprovados 42 projetos novos, senadora Ana Amélia, 42, sendo 15 de implantação, projetos novos, e 27 de ampliação, atualização e diversificação. E esses 42 projetos representam investimentos na ordem aproximada de 830 milhões de dólares. E de todos os projetos aprovados, o destaque está exatamente o projeto da empresa Samsung, que é de ampliação da produção de tablets da Samsung na Zona Franca de Manaus. O projeto de ampliação da Samsung, ele quase se aproxima dos 300 milhões de reais, ou seja, de dólares. É um investimento o investimento representa, portanto, 32,5% de todos os investimentos dos 42 projetos aprovados. E, em termos de geração de empregos, esse investimento, a produção de tablets, pela Samsung, vai gerar 312 novos empregos dos 728 previstos nos 42 projetos aprovados. E, senhora presidenta, eu quero dizer que o faturamento até o mês de outubro da Zona Franca de Manaus, ele ficou na ordem de 31,1 bilhões de dólares. Inferior ao mesmo período do ano passado, ou seja, do último mês, ficou inferior ao mesmo período do ano passado. Entretanto, em torno de 9,30% aproximadamente. Entretanto, presidenta, se levarmos em consideração que a valorização do dólar no Brasil este ano, esses últimos meses, chegou a 14,5%, a gente pode dizer que o faturamento da Zona Franca de Manaus vai crescer. E deveremos, até outubro, tínhamos em torno de 126.500 postos de trabalho direto. E eu fiz questão de dizer isso, senadora Ana Amélia, usei todo o meu tempo porque ouvimos muito, a senhora aqui presente ouviu, que a Zona Franca estava acabada, que a Zona Franca não produzia mais tablet, que o governo federal tirou tudo da Zona Franca de Manaus. Estão aí os números. A Tectoy começa a vender essa semana o primeiro tablet voltado às crianças com licenciamento da Disney, um tablet chamado Magic Tablet,
com jogos para criança, direcionado para criança, um tablet que deverá custar em torno de R$ 599, vendidos agora antes do Natal no Brasil inteiro, cuja produção vem da Zona Franca de Manaus. Então, repito, a Zona Franca se desenvolve, a Zona Franca se fortalece, graças ao entendimento e à compreensão do governo federal. Então, muito obrigada, senadora.